Nos meados dos anos 70, a ditadura começa a se fragmentar. Ele tem um projeto, e isso se consubstancia no projeto de extensão lenta e gradual, idealizada pelo chefe do SNI, o general Golbery, com o aval do general Geisel, que era o presidente na época, que foi um dos momentos em que a ditadura foi mais cruel, mais dura, mais arredia a qualquer manifestação que pudesse ser concebida como de oposição a ela. Mas esse cenário também vai permitindo um afrouxamento, eu não digo afrouxamento, mas uma redução da capacidade dos órgãos de informação e segurança que permeavam toda a estrutura do governo federal. Inclusive cada universidade tinha o seu SNI próprio. Isso impunha limitações à contratação de professores, à atividade de professores em sala de aula, à atividade de pesquisa, por essa via mais repressiva, além das outras que tinham de redução de orçamento, de negar financiamento, etc. As próprias instituições que financiavam a pesquisa, a ciência, também tinham suas limitações, também tinham essa triagem ideológica muito forte. Mas esse cenário começa a em função também das contradições internas da própria ditadura, né, das pressões internacionais. Já era a época do governo Jimmy Carter nos Estados Unidos, que foi um protagonista nessa questão dos direitos humanos do ponto de vista das relações internacionais. Então é nesse contexto que, transferida para o Maranhão, você também tinha já um conjunto de movimentos remanescentes de 68, gente que tinha trabalhado, vivido o movimento estudantil, participado do movimento estudantil de 68, que foi assim um grande marco da contestação, da confrontação com a ditadura. E é 68, pela sua dimensão e pela sua como é que dá a palavra, de espraiamento pelo tecido social, que acaba sendo um dos fatores do AI-5, embora o preponderante, pelos que a gente já sabe hoje em dia, tenha sido o confronto entre as forças internas que faziam a ditadura. E lógico que isso foi usado também para trecho, né? Luta armada, os movimentos de rua, os movimentos sociais, a atividade cultural, que foi importantíssima, a questão dos intelectuais tiveram um peso muito forte. Bem, então, transferindo isso para o Maranhão, já também por conta disso, você também tinha já alguns sinais que no Maranhão não teve 68 com intensidade, como acho que boa parte do Nordeste, talvez, mas o Maranhão, pelas suas características de isolamento, foi mais, até porque tinha uma contradição com o governo Sarney, que era não, a rigor não reprimiu nenhuma manifestação dos anos 60, de 68. Né? Aí Glauber Rocha, tributos, isso tudo, embora tivesse havido repressão no campo. Né? Mas isso é uma outra vertente. Você tinha... Sim, então você começa a se organizar movimento contra a carestia, o movimento da oposição para valer, a questão do MDB, a importância do MDB não é esse PMDB de hoje, é o MDB antigo, da velha guarda do PMDB, de Ulisses Guimarães, Zenas Maciel,
Freitas Diniz. E aí nesse jogo partidário, ou seja, existiam dois partidos, por conta da legislação, né, que era a Arena e o MDB, a Arena para fazer ser governo e o MDB para fazer oposição, criada por um ato institucional, né, quando extinguiram os partidos políticos que vigoraram até 64. Anistia? Anistia? Dentro desse mas a parte mais política ficou na proposta de candidatura do Haroldo Saboia, que foi o detonador, mas foi o aglutinador dessas várias pessoas, dessas várias frentes, de pessoas com vários pensamentos, mas que tinham a questão da democracia como o ponto básico. Né? E em decorrência desse movimento para a oposição da lei dentro do MDB, dentro da oposição institucional, né? Saindo da fase de buscar uma alternativa não legal, não institucional, marginal no sentido de uma atuação política que quebrasse ou que não levasse em conta as restrições e as limitações legais. E aí vem a luta armada, etc. Então, isso também refletia na universidade, que é um espaço natural da efervescência. E, embora a rigor, a universidade daqui era remanescente da universidade, das faculdades católicas, e tinha um peso muito conservador, né? Embora a igreja tivesse sido muito afetada pela teologia da libertação, pelo Papa João XXIII, pelas encíclicas, etc. E a igreja tinha uma grande atuação, sobretudo na juventude aqui em São Luís, né? Já nessa linha da teologia da libertação. Então, tal que boa parte dos quadros da esquerda maranhense vem da atuação ou da JEC, da Juventude Estudantil Católica, ou da JUC, da Ação Popular, todas elas têm uma ligação com a igreja e com essas propostas da época, né? Dom Helder. Embora a base, a cúpula da igreja aqui em São Luís fosse ainda muito retrógrado. Mas você tinha foi o tempo que veio muito padre estrangeiro, né? Muito padre francês, italiano, canadense, americano, tinham já com uma outra visão. Mas a essência da igreja, a estrutura da igreja, a hierarquia da igreja era muito conservadora. Então, a universidade era um espaço natural dessa discussão. Muita gente nova entrando, mas tinha uma estrutura administrativa e da própria ligação com os docentes muito precária, né? Precária assim, vocês tinham professores antigos que já estavam há bastante tempo, né, que lecionavam nas universidades, nas faculdades católicas, que é o embrião da universidade, né? Foi a igreja que doou o patrimônio do Saviana, que era da igreja, para a universidade compor o seu patrimônio, os seus campos, né? Acho que o primeiro reitor da universidade, como Fundação Universidade do Maranhão, foi o padre Cônego Ribamar Carvalho. Que se eu tenho a memória ainda não falha, ele foi o primeiro reitor da nova fase da universidade, que é a fusão das escolas isoladas com as escolas católicas, né? Acho que era medicina, ciência, direito, assistência social. Eu não estou lembrado. Farmácia, eu acho que farmácia já era. Não estou lembrado agora. Tem que ler nos anais aí da criação da Fundação Universidade do Maranhão, que é de 68. Não, acho que foi Pedro Neiva, não. Porque tinha uma briga entre o clero e
anticlericais, né? Então tinha a ala da igreja mais voltada para... É jogo de poder, no fundo. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, vamos continuar. Sim, então essas coisas também se refletem nessa universidade que está recém-criada, né? E um marco disso é o professor Arlindo Raposo, foi formado, formado pela primeira turma de economistas do Maranhão, que é a turma de 68, cujo o paraninfo era Juscelino Kubitschek, que veio para cá para a festa de formatura e teve uma solenidade. Logo em seguida ele é preso, foi nas vésperas do AI-5, ele é preso, acho que no deslocamento daqui para Belém, acho que foi Belém que ele foi, o Juscelino, né? Que já tinha sido presidente, isso está vocês pegam o histórico da primeira turma de economia, de 68, ainda tem gente viva, tem Antônio José Duarte Ferreira, deixa eu ver, Arlindo já morreu, Roberto Macieira já morreu. Mas isso tem, as pessoas têm e quando houve o baile de formatura dessa primeira turma, os alunos, os formandos, né, houve alguma coisa, ou fizeram em silêncio, ou cruzaram os braços, enfim, eu sei que... Protesto. É? Fizeram um protesto. Mas era uma coisa que chamava assim, mais, não era protesto de exacerbação, era um negócio mais elaborado. E ao final desse protesto, o professor, que foi professor, que está hoje mora, acho que é em Santa Catarina, Zé Mário Ribeiro da Costa, que foi candidato a senador algum tempo depois, mas muito tempo depois desse episódio. Ele é preso, que ele era auditor da Receita Federal e autuou, impediu um leilão de carro que o Clube dos Sargentos queria fazer. E aí juntaram essa revanche, coisa no protesto político, e Zé Mário era um dos aficionados por Juscelino Kubitschek, então tal que os filhos dele recebem o nome das filhas do Juscelino, ou tendo Juscelino no nome. Dos filhos não tem mais, mas eu sei que já encontrei com ele uma vez no aeroporto de Brasília, e ele estava morando em Santa Catarina, em Florianópolis. E deve ser fácil contactar com ele. Sim, o professor Aldemar Carvalho também já morreu. Deixa eu ver quem era. Eu acho que Polarino já era da outra turma, não tem mais lembrança assim. Acho que é uma turma depois, Polarino. Acho que Manuel Dias, que é o dono da Alvema, também pode falar alguma coisa sobre isso. Pantoja já morreu. E eu estava falando da importância do Arlindo, né? Tinha sido do MEB, que é o Movimento de Educação Base. Foi preso pelo Exército aqui em 64. O Arlindo teve uma importância muito grande. Era um técnico da SUDEMA, Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão, e pelo histórico dele, antes de 64, manteve essas ligações. Ele era o distribuidor do jornal, acho que era o Brasil Urgente, era um jornal que tinha ligações com o Partido Comunista.
Então sim, aí foi meu professor e a gente se identificava, porque tinha muita coisa em comum. E ele que iniciou a aglutinação dos professores da universidade em torno da Apruma. Então, é lógico que o primeiro destaque era para a coisa mais corporativa, né, dos interesses dos professores, da questão da aposentadoria. Naquela época, a aposentadoria de professor era muito difícil, então boa parte dos professores da universidade já às vezes morriam sem sequer conseguir se aposentar. Eu tive a professora Palmira Moreira Lima, que foi professora de História Econômica do Brasil, Formação Econômica do Brasil, que era casada com o Dr. William Moreira Lima, que também era um antigo militante. Ela já tive derrame, mas mesmo assim ela continuava dando já com quase 70 anos, subindo aquelas escadas do Bacanga, com muita dificuldade de falar, mas porque não tinha condições de aposentar. Se ela se aposentasse, ela já perdia muito, né? Mas ela se mantinha. Então, esse era o perfil dos professores da universidade. A aposentadoria era complicadíssima, quando acho que ela caía não tinha aposentadoria especial para professor, como hoje, embora já estejam bastante fragilizadas, né? Você não tinha isso estruturado. Então, a questão, embora a Apruma, essa organização de professores de universidades também existia em outros estados, mas o foco dela era, claro que tinha a questão política de respeito à autonomia, respeito à diversidade, respeito ao debate, a liberdade acadêmica, né, da academia. Eram questões de fundo, mas o fator aglutinador também tinha a questão corporativa, né? E uma das primeiras questões que a Apruma abraça é a questão dos professores horistas, que era uma forma de precarizar não só a relação de trabalho, como também as relações de ensino da universidade, porque o professor horista era aquele que era remunerado pela hora de aula dada, sem incorporar tempo de planejamento, de preparação de aula, sem condições de fazer pesquisa, sem atuar em projetos de extensão e de pesquisa. Então, ele era um operário da sala de aula, era um braçal da sala de aula, né, de dar aula. E isso, lógico, que fragiliza a concepção da atividade de ensinar e também as outras coisas inerentes ao desenvolvimento de atividade de pesquisa, que sem a qual a universidade não pode existir. Pesquisa na universidade na época praticamente acho que nem existia, né? Talvez o pioneiro de pesquisa por esse período seja a professora Terezinha Rego, que já tinha um embrião da fitoterapia, mas muito precária, muito ainda. Os laboratórios da universidade praticamente não existiam. Então você tinha muitas coisas, e a questão dos horistas era justamente isso. Como não tinha concurso, o primeiro grande concurso da universidade, acho que vai ser em 82, né, mesmo com essa luta da Apruma, que começa em 78, o concurso vem ser quase uns 4 ou 5 anos depois. O primeiro grande concurso da universidade, quando a universidade abriu concurso para entraram quase 400 professores das diversas áreas, né? Eu, inclusive, fui professor porque era horista e passei de horista para professor justamente nesse concurso que houve em 82.
e pegou todas as áreas da universidade. Sim, então a questão da lista era simbólica, era uma bandeira. Esse período os reitores das universidades eram indicados, era uma lista tríplice, e eram indicados, a lista tríplice era elaborada pelo Conselho Universitário, e aí tinha aquele, eu não sei, é porque eu não tenho muita, mas eu sei que existia uma briga de poder na universidade. E essa briga foi tão exacerbada que levou o governo federal, da ditadura, né, que era a ditadura, a indicar Josué Montello como reitor pro tempore, um interventor da Universidade Federal, porque os grupos internos da universidade se digladiavam tanto pelo poder da universidade que chegou a um ponto de essa guerra não se solucionava sem uma atividade de força. Vocês podem pesquisar período o porquê de Josué, eu não tenho muita lembrança mais dos detalhes. Eu sei que tinha grupos da igreja, grupos ligados à área de medicina, à área de direito, que eram os núcleos mais conservadores da universidade, brigando entre si, e eu sei que ao impasse Josué Montello se torna reitor pro tempore, ou interventor, que é um nome bonito para interventor, da Universidade Federal. Mas mesmo assim, a briga continuou e não durou muito tempo a intervenção, até que foram se buscando, aparando as arestas e conseguiram indicar um outro reitor. Sim, mas nesse período os reitores eram escolhidos assim: o Conselho Universitário se reunia e o Conselho Universitário era uma composição desses diversos interesses, desses diversos setores que tinham dividiam entre si o monopólio do poder da universidade e formulavam uma lista tríplice, e essa lista tríplice era submetida ao MEC, que indicava o reitor. Isso, de uma certa forma, se rompe na eleição, na indicação do professor Cabral, que aí juntava também não só as forças internas da universidade, como os interesses do governo do Estado, né, que tinham um peso forte. Então, o professor Cabral, embora passe por esse processo, ele era um dissidente desse grupo que constituía o núcleo de poder da universidade. E isso fez com que a própria APRUMA e vários setores vissem nele uma alternativa de quebrar essa... Embora você veja bem, porque uma eleição dessa, mesmo para sair do Conselho Universitário, ela exige pontes. Né? Você não é porque você é o mais puro, o mais bonito, o mais inteligente, não é isso. Você tem que compor com um grupo tal, então você tem que ser um aglutinador. Né? Isso para disputar, porque a eleição era tipo uma eleição indireta pelo Conselho Universitário, que indicava os três candidatos. Né? Então você, dentro desse colégio, dentro desse espaço, você tinha que compor buscar apoio de uma força aqui, um dissidente do outro grupo de lá, essas coisas que vão fazendo o fermento. Então, o Cabral procurou a APRUMA, nós tivemos... era o candidato da APRUMA no sentido que, embora não tivéssemos voto, não votássemos, mas era o que inspirava mais condições de prosperar. Embora no correr do mandato a APRUMA tenha sido batido muito de frente com ele com a APRUMA, mas foi um momento era um momento da conjuntura nacional, o fim da ditadura, era aquela coisa de contestação e saber conviver nesses espaços. Agora, do ponto de vista da universidade, eu acho que foi um momento da universidade mais teve influência na sociedade, mais participou dos debates, mais abertura teve, no sentido que Cabral viabilizou convênios com a Universidade do Exterior, na Alemanha,
nos Estados Unidos, no Canadá, abriu convênio com várias universidades históricas seculares na Alemanha. Muita gente aqui foi fazer curso nas diversas áreas na Alemanha. Abriu oportunidade, novos professores, foi o tempo que mais a universidade teve professores de outros estados, vieram jovens que estavam se formando em São Paulo, em outros estados, vieram fazer concurso para cá, foram contratados como visitantes. A criação dos cursos de comunicação, engenharia elétrica, hotelaria, turismo, educação física, todas elas são frutos desse trabalho, embora você tinha um pano de fundo político, político no sentido de que os que eram contra a ditadura, e a ditadura tinha suas posições, tinha seus representantes, isso se confrontasse, isso hoje, com a visão de hoje, não posso deixar de reconhecer que a atuação na universidade como essa coisa, embora tenha ocorrido toda essa confrontação, foi um momento propulsor da universidade, né? O professor Cabral teve ele tinha uma visão de universidade, até porque ele participou da criação no governo Sarney da TV educativa. Foram um dos mentores da TV educativa e tinha sido de MEB, ligado à igreja, etc. Mas ele tinha uma visão de educação, né? Você pode contestar aqui e acolá essas posições políticas, porque também você tem, num cargo desse, nessas circunstâncias, você também tem limitações. É claro que eu estou dizendo isso com a visão de hoje. Já ter levado muita porrada, já ter apanhado, já ter aprendido, já ter chorado. Mas com esse retrovisor, dá para visualizar naquele período, que foi talvez o período apoteótico da universidade, no sentido de que você contestava, brigava, apanhava, era punido, mas você tinha uma efervescência, até por conta também do ambiente nacional. Isso não significa dizer que essa caracterização vilão, não vilão, mocinho, bandido, também ela é precária, né? Porque ela não te dá... Você no confronto você não tem essa visão de saber relativizar a coisa. Confronto é confronto, vamos para o pau. Mas, feito esse gancho aí, é lógico que as condições da universidade melhoraram muito do que elas eram na relação de professores. Hoje você, embora isso já comece a ser também precarizado, você já está tendo uma reedição com nova face, com novo cartão de visita do que eram os horistas, que era a precarização do trabalho de professor. Mas hoje os avanços que se teve, e também são fruto dessas associações de universidades, elas começam a ser precarizadas na questão da aposentadoria, na questão do orçamento das universidades, que sempre foi uma coisa muito dura de conseguir, na questão do acesso aos estudantes à universidade, embora isso já tenha... Mas você começa a apresentar limitações, né? Restrição a fiéis, restrição à ProUni, restrição à ciência na fronteira. Todas essas coisas foram conquistadas no bojo dessa luta dos professores, né? Também, né? Então elas começam hoje a ser fragilizadas, a ser precarizadas, e você não consegue ter um horizonte para onde nós estamos indo. É claro que isso significa, vai ter reação, vai ter, né? Você vai ter talvez um momento, como aconteceu lá nos meados dos anos 70, em que essas coisas começam a chegar a sufocar tanto que você vai ter algum nível de reação. Você da greve da minha passagem? Ah, sim. Eu acho que foi no primeiro ano de aniversário da Apruma, da fundação da Apruma. Lembro que o professor Darcy Ribeiro foi convidado, ele tinha recém-chegado da anistia,
Aliás, ele já estava aqui no Brasil, porque ele veio para cá, para o Brasil, ele teve que fazer uma cirurgia de pulmão, ficou só com o pulmão. E a ditadura, ele estava exilado e a ditadura abriu porque ele ia morrer. Aí ele escapou, perdeu um pulmão, mas continuou vivo. Então ele veio, a Pruma convidou, ele aceitou, ele veio para cá para fazer uma palestra sobre a universidade, né, que é o grande forte dele. Quem tiver a oportunidade, leia, hoje está no Facebook da vida, um artigo do professor Mércio Gomes Pereira, sobre os dois pilares da educação brasileira, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. É um artigo do Mestre em que ele faz um levantamento do histórico da atuação de Anísio Ribeiro, que é o grande patrono, o grande inspirador da Anísio Teixeira, e também do Darcy Ribeiro, que eram marcos para a nossa geração da questão da importância da questão da educação num sentido maior de proporcionar a igualdade de condições e de ser um equalizador social. Sim, então volta para não perder o fio da meada. Só uma observação, que o Darcy Ribeiro vem no ano que a Pruma fez um ano. Uhum. A greve da minha passagem foi em setembro e a fundação da Pruma é comemorada em dezembro, né? Não, mas foi algumas atividades. Mas eu acho que não era necessariamente a questão, era uma atividade das comemorações. Entendi. Então ele chega aqui na noite em que a cidade estava pegando fogo. Eu me lembro que nós fomos receber no aeroporto Arlindo Raposo, Jackson Lago, e eu estava no aeroporto para recebê-lo. Aí, quando no aeroporto já chegou, que a cidade estava incendiada, ele ficou hospedado na casa do Jackson, que à época eu acho que era deputado estadual. Sim. Aí, na manhã seguinte, a cidade já amanheceu tumultuada, campus fechado, polícia para todo lado. E, nesses acordos de cavalheiros, a universidade o campus estava fechado, era todo cercado, claro, da entrada do campus, não tinha aqueles muros todos que tem hoje. E Cabral sugeriu que, aliás, não sugeriu, não permitiu a realização porque ele estava todo ocupado, essas coisas todas. E o Darcy também não resistiu e que viria aqui em outra oportunidade que acabou não acontecendo, né? Então foi suspensa a palestra. Isso tem muita matéria no jornal de hoje da época. O jornal de hoje era o que mais veiculava notícias de estudantes e de professores. Não sei nem se o nome é jornal, mas eu acho que é jornal de hoje. Quer dizer, porque o campus não tinha espaço para palestra. Não tinha espaço, aí era confronto. Você vai para o peito aberto, se enfrentar com polícia, com órgão de segurança, aí era... E veja bem, o clima da época, eu digo isso porque também, quando veio para cá, voltou da anistiado o Renato Arce, nós fomos entrevistá-lo. E na entrevista ele deu alguma frase lá que significava o cara tinha acabado de chegar, podia passar 10 anos caçado e, lógico, que tinha medo, tinha receios do que ele pudesse, do que ele dissesse que pudesse voltar a ter algum problema. E eu não me lembro agora qual foi a frase, qual foi a coisa que
que deu repercussão e ele nos desmentiu. Muito tempo depois, acho que uns 2 ou 3 anos, estou no Rio de Janeiro e por uma imprudência minha, pela qual eu não podia continuar a insistir, era uma coisa, você vai se confrontar? Não, antes, entendeu, mas essas coisas também você não pode exacerbar na caracterização. Ah, porque isso foi um ato de covardia, de filha da puta. Não, porque essas coisas cada um tem seus limites, tem suas circunstâncias, e a gente não pode fazer esses julgamentos assim de muito pão, queijo. Sim, então esse episódio do Darcy vai e volta, né, a vida continua. Mas não houve a palestra. Fez uma carta explicando, isso está no jornal, eu não estou lembrando agora mais os detalhes, mas está com certeza está nos jornais da época, né, sobretudo o jornal de hoje, que era o que mais... A gente tem umas cópias, tem. Olha, os personagens dessa... Aldionor Salgado era repórter, já morreu. Aquele Marinaldo Gonçalves também já morreu. O pessoal da economia que tinha ligações com o Arlindo, era o professor Valdemar, a dona Florzinha. O Arlindo tinha um bom relacionamento, então ele conseguiu uma salinha que ficava... Era uma salinha que era isso aqui. Com a direção do curso. Ele era chefe de departamento também, do departamento de economia. Então ele tinha uma influência e se relacionava bem com... Então essa concessão foi quebrada depois. Ele não passou, ele não pediu para a reitoria, ele pediu... Era um arranjo interno lá do departamento de economia, que não tinha... Sim, aí tinha uma salinha que ficava entre o departamento de economia e o departamento de direito. Era uma sala assim esse corredorzinho aqui. Que era a sala, depois viria a ser sala de professor. Mas como naquela época você não tinha... Outra coisa também importante. Pouquíssimos professores naquela época eram de 40 horas de dedicação inclusiva. Pouquíssimos. Então, geralmente, o professor tinha outro trabalho, ele chegava à área de economia, só tinha curso à noite, então era um bico. Quer dizer, um bico não, era um complemento de renda desse professor que ia... Eu próprio trabalhava em outro lugar, que era o NAI, hoje é o Sebrae. Saía do Sebrae às 6 horas, 6h30, entrava para dar aula e sacava até às 10 naquele esquema de horista. Então você não tinha 40 horas, era raríssimo. Então, a grande maioria era tempo parcial, era ou 20 horas ou horista. Então, essa coisa da salinha era um arranjo interno do Arlindo Raposo, professor da economia, com a coordenação do curso. Hoje CCSO, já era CCSO. Não foi nem CCSO, foi internamente lá do departamento. A sala era da área da economia. Era você sala... local, o prédio? O prédio era do departamento de economia. Era a sala de professores do departamento de economia. Mas não ficava no CCSO? Sim, era do CCSO, mas o arranjo era uma coisa dele com o diretor da faculdade. Não, entendi. Eu fui o editor do jornal, a Pluma Informa. Eu era o responsável pelo jornal.